A paz do Senhor lhe aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas adultos, a lição de número 9, que vai trazer o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que está trazendo o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já passamos por 8 lições e na lição de número 1 nós estudamos o tema O Avivamento Espiritual. Na lição de número 2 estudamos o avivamento no Antigo Testamento. Na lição de número 3, estudamos o tema O Avivamento no Novo Testamento. Na lição de número 4, nós estudamos o tema O Ministério Avivado de Jesus. Na lição de número 5, nós estudamos o avivamento na vida da igreja. Na lição de número 6, nós estudamos o avivamento no ministério de Pedro. E na lição de número 7, nós estudamos o tema Estevão, o mártir avivado. E na lição que se passou, que foi a lição de número 8, nós estudamos o tema O Avivamento Pentecostal no Mundo. E no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, estaremos estudando a lição de número 9, que vai trazer o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. E o texto áureo nos diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. A verdade prática nos diz assim: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. E os hinos sugeridos para essa lição de número 9 é o número 24, 122 e 440 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos, lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil, que você vai encontrar no canal Levi Modesta Silva Oliveira, todos os 3 louvores na sequência. E o comentário, a introdução, nos diz assim: A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wigren chegaram às terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras.
o avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. E a palavra-chave traz o nome Pentecostes. E no primeiro tópico traz o título O movimento de Atos se repete no Brasil. E no primeiro subtópico, Pentecostes, entre os salvos. No segundo subtópico, a plenitude do Espírito Santo. No terceiro subtópico, chamados por Deus. No segundo tópico, traz o título O nascimento de um novo movimento. No primeiro subtópico, a pregação do avivamento pentecostal. No segundo subtópico, crescimento e perseguição. No terceiro subtópico, curas divinas. E no terceiro tópico traz o título A expansão do avivamento pentecostal. No primeiro subtópico traz o título Um modelo centrífugo. No segundo subtópico, um crescimento acentuado. E agora nós vamos para o livro de apoio para deixarmos aqui então o subsídio para essa lição. No livro de apoio, no capítulo 9, que é o mesmo número da lição, traz o título O Avivamento Espiritual no Brasil. E nos diz assim: em termos espirituais, o Brasil começou sob o manto do catolicismo romano no dia do seu descobrimento em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses naquele que se chamaria mais tarde de terras brasileiras. O acontecimento fez parte das grandes navegações empreendidas por Portugal em várias partes do mundo. Como diz a história do Brasil, Pedro Álvares Cabral, de 1467 a 1520, aqui chegou com 13 embarcações com cerca de 1.200 homens. A expedição avistou um monte na Bahia, que foi chamado de Monte Pascoal, que recebeu este nome por ter sido avistado na época da Páscoa. Após o contato inicial com os habitantes do Brasil, os indígenas, os portugueses pacificamente, inclusive com troca de presentes, resolveram realizar uma missa num domingo, dia 26 de abril, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Os portugueses imaginavam ter chegado a uma grande ilha, a que deram o nome de Ilha de Veracruz, depois denominada Terra de Santa Cruz, inspirado na cruz, símbolo da fé católica que se implantou na nova terra descoberta. Segundo alguns historiadores, havia cerca de 7 milhões de indígenas vivendo no Brasil. Como Portugal era uma nação de população católica, os seus governantes, além do objetivo de colonizar as novas terras por eles descobertas, tinham a ideia de disseminar a fé católico-romana nas novas colônias. Aos poucos, com o passar dos anos, as crenças católicas foram se misturando com as crenças dos escravos negros e as dos indígenas, gerando uma espécie de sincretismo religioso que descaracterizou completamente a fé católico-romana. Na introdução do catolicismo no Brasil, teve grande importância a ação dos jesuítas, padres pertencentes à Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, do ano de 1491 a 1556. A sua atuação fazia-se através de intensa evangelização e catequese. Os jesuítas surgiram dentro do movimento contra a reforma protestante, e a sua missão mais importante em termos estratégicos era a de dificultar até impedir o crescimento do protestantismo no Brasil e em outras colônias portuguesas. Em 1759, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Portugal,
de 1999 a 1782, por motivo de terem se tornado absolutistas, não respeitando a separação da religião do Estado, objetivando fortalecer o catolicismo como religião oficial. Os protestantes sempre foram mal vistos pelos portugueses. Os primeiros protestantes que tiveram permissão para construir um templo foram os ingleses, em 1817, mas só podiam pregar para funcionários da Baixada, comerciantes, marinheiros e viajantes de passagem pela cidade. Não era uma congregação, mas uma capelania apenas. Em 1823, na Assembleia Constituinte, um orador católico disse que o Brasil era feliz por não contar no seio de sua grande família nem uma só seita das infinitas que há no protestantismo. O primeiro culto evangélico realizado no Brasil ocorreu em Nova Friburgo, em 1824, no dia 3 de maio, dirigido pelo pastor que acompanhava os imigrantes. Em 1835, igrejas norte-americanas enviaram missionários, mas voltados para dar assistência a americanos que estavam no país, onde não constava nenhuma conversão de brasileiros. Somente em 1858 foi aberta a primeira igreja protestante no Brasil em língua portuguesa, atualmente chamada Igreja Evangélica Fluminense, quando o Dr. Robert Carlin, de 1809 a 1888, médico e pastor, iniciou a pregação e o ensino da Bíblia em língua portuguesa. Em 1862, foi fundada a primeira igreja presbiteriana brasileira, também no Rio de Janeiro. Há, porém, outra informação de que a primeira igreja evangélica no Brasil teria sido a Igreja Reformada Potiguara, fundada em 1630, na Paraíba, no tempo da ocupação holandesa. Anos depois, instalaram-se os irmãos metodistas, batistas, luteranos em geral, por meio de igrejas reformadas, seguidoras dos ensinos dos teólogos que adotaram os princípios e propostas das reformas protestantes do século XVI. Como foi visto em capítulo anterior, as igrejas reformadas não valorizavam a ação do Espírito Santo no seu meio, conforme diz a palavra de Deus. Não aceitaram e nem aceitam ainda hoje as manifestações espirituais do batismo no Espírito Santo com evidência inicial de línguas estranhas, nem valorizam a atualidade dos dons espirituais nos dias presentes, mantendo a sua liturgia formal, sem espaço para expressões de adoração avivada, como em Atos dos Apóstolos. A realidade espiritual do Brasil mudou de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho e manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, com a chegada do movimento pentecostal vindo dos Estados Unidos, com os missionários Daniel Berg, de 1884 a 1963, e Gunnar Wingre, de 1879 a 1933, em 1911. Sem saber sequer falar português, foram chamados e enviados por Deus para o Pará, onde teve início o maior avivamento espiritual no Brasil, que se espalhou pelo Nordeste e por todas as regiões do país. Vamos meditar nesse assunto de grande importância para a compreensão das mudanças no cenário denominacional depois do pentecostalismo. Primeiro, o movimento pentecostal no Brasil. Primeiro, antecedentes. Antes da chegada de missionários pentecostais inflamados pela chama do Pentecostes nos Estados Unidos, predominavam no país as igrejas históricas e resultantes da reforma protestante do século XVI, as chamadas igrejas reformadas. Em todas elas, mesmo consideradas igrejas cristãs,
A mentalidade dominante era a de que o culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas europeias, nas quais predominam o formalismo sóbrio, sem admissão de qualquer expressão de louvor, com glorificação em alta voz, conforme já exorta a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Nos Salmos está escrito: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Salmos 66, verso 1. E celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmos 98, verso 4. As igrejas reformadas nunca aceitaram, principalmente em séculos passados, o movimento pentecostal. Quando esse movimento chegou ao Brasil, foi perseguido pelos católicos romanos de tal forma que houve apedrejamento de crentes. Foi negado até o leite para os seus filhos. Procissões foram feitas em protesto contra os bodes, os capas verdes, apelidos contra os que professavam a fé pentecostal. Todavia, os crentes das igrejas reformadas também participavam dessa perseguição. Não chegaram a atacar os pentecostais, mas reverberaram contra eles as piores qualificações. Chamaram-no até de feiticeiros, macumbeiros e outros adjetivos pejorativos. Mas o avivamento pentecostal no Brasil foi mandado por Deus, e quando ele abre a porta, ninguém o fecha, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A chamada de Gunnar Wigren. Quando o sueco Adolf Gunnar Wigren teve o chamado de Deus para a sua obra e viajou para os Estados Unidos em 1903, Wigren trabalhou como foguista, porteiro e jardineiro. Lá nos Estados Unidos, fez curso no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista, concluindo os seus estudos em 1909. O movimento pentecostal no Brasil é fruto do avivamento da Rua Azusa em 1906, em Los Angeles. Chicago foi uma cidade onde o fogo do Pentecostes incendiou muitas vidas. Em 1909, Gunnar Wigren, ex-aluno do Seminário Teológico Batista Sueco, tornou-se pastor da Igreja Batista Sueca em Menominee, Michigan. A igreja decidiu que ele seria enviado como missionário para Assam, na Índia, mas ele não sentiu paz no coração. Wigren comunicou que não poderia aceitar o chamado, porque não sentia ser a da vontade de Deus. Por esse motivo, a sua noiva rompeu o noivado, e ele disse: seja feita a vontade do Senhor. Indo a Chicago, foi a uma conferência da primeira igreja batista sueca, uma igreja histórica reformada. Ali, Wigren recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar línguas estranhas. Em consequência, foi rejeitado pela igreja onde servia. Em 1910, foi aceito pela Igreja Batista de South Bend, Indiana, que se tornou numa igreja pentecostal. Deus falou com Wigren que ele iria para um lugar de povo muito simples chamado Pará. Fato interessante é que, nesse meio tempo, Deus também falou que ele iria casar-se com uma jovem chamada Strandberg. Anos depois, ele casou-se com Frida Strandberg. Isto é uma prova de que o Senhor dirige os passos de um homem bom, conforme citado em Salmo de número 37, verso de número 23. A chamada de Daniel Berg. Gustav Daniel Berg Rosberg, mais conhecido como Daniel Berg, era um jovem sueco cristão. Aos 18 anos, em 1902, emigrou da sua terra, a Suécia, para os Estados Unidos, por causa da crise econômica que assolou a Europa. A sua viagem fez com que passasse pela Inglaterra, onde tomou o navio em Liverpool, em 11 de março de 1902. Foram 14 dias de viagens, chegando aos Estados Unidos em 25 de março. O seu primeiro emprego foi em uma fazenda, onde cuidava de animais e carroças.
Depois foi para a Pensilvânia, onde fez curso de fundidor e trabalhou numa fundição. Durante 8 anos, trabalhou como fundidor para a sua manutenção. As saudades do lar fizeram-no voltar à Suécia por algum tempo. Ali encontrou um amigo crente com quem ouviu sobre o batismo no Espírito Santo. Ambos conversaram sobre isso, oraram, mas Berg estava decidido a voltar aos Estados Unidos. No ano de 1909, ao aproximar-se dos Estados Unidos, suas orações foram respondidas. Recebeu o batismo com o Espírito Santo. A sua vida mudou completamente. Cheio do Espírito Santo, passou a pregar com mais entusiasmo acerca da salvação em Cristo Jesus. O encontro entre Wigren e Berg. Os dois jovens obreiros suecos encontraram-se na Igreja Batista de São Bent, onde se realizava uma conferência evangélica. Compartilharam os seus anseios e projetos e entenderam que estavam sendo chamados por Deus para a sua obra. Então passaram a orar diariamente através do irmão Adolf Hund, que já os conhecia. Souberam que Deus iria enviá-los a um lugar chamado Pará, mas não sabia onde se encontrava tal lugar. Foram a uma biblioteca pública e pesquisaram, constatando que o Pará era um estado que ficava ao norte do Brasil, na América do Sul. Em oração, sentiram que era essa a vontade de Deus para as suas vidas. Ao comunicarem a sua decisão à igreja, não foram bem acolhidos. A igreja comunicou que não tinha condições de enviá-los ao lugar indicado. Daniel Berg foi desestimulado pelo seu patrão a não ir para a missão, pois na cidade havia pessoas a serem evangelizadas. A que os dois tinham em dinheiro era $90, que era o preço da passagem para o Pará. No entanto, de modo imprescindível, ouviram a voz de Deus que lhes ordenava que dessem os $90 para um jornal pentecostal. Acharam estranho, mas obedeceram e ficaram esperando o que o Senhor havia de fazer. Para ir ao Brasil, precisavam deslocar-se até Nova York. Na despedida, os irmãos deram-lhe ofertas que permitiam chegar ali, em direção ao Brasil. Já em Nova York, os dois missionários procuraram um navio que os levasse ao Brasil. Foi difícil, mas encontraram o referido navio e compraram as passagens de terceira classe para sobrar algum dinheiro. No dia 5 de novembro de 1910, partiram dos Estados Unidos em direção ao Pará. No navio, de nome Clemente, começaram a sua missão. Mesmo sem falar nada do idioma português, pregaram o evangelho aos tripulantes e passageiros, e para a grande alegria deles, um dos passageiros aceitou a Cristo como Salvador. Era o primeiro fruto da missão em pleno oceano, a bordo do navio. A viagem durou 14 dias, e os dois chegaram ao Pará no dia 19 de novembro de 1910. Wigren e Berg foram verdadeiros apóstolos, no sentido real da palavra, enviados por Deus para uma missão que transcendia as suas limitações humanas e culturais. O objetivo era iniciar uma grande obra que seria marcada por um grande avivamento espiritual. A chegada ao Brasil. Ao chegarem a Belém em 19 de novembro de 1910, os dois missionários não conheciam ninguém e nem sabiam falar português. Os dois, com as suas respectivas malas, caminharam e sentaram-se num banco na Praça da República, onde fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Ali souberam que a cidade estava cheia de doentes, leprosos, portadores de febres bubônicas, malária. Eles viram a pobreza do povo que contrastava com a riqueza que viram na América. Enquanto aguardavam na Praça da República uma resposta de Deus, passava por ali uma família que viera no navio e falava inglês. Perguntaram se eles já tinham encontrado hotel, e eles responderam que não. Então os dois foram convidados para ir ao hotel onde a família estava.
naquele hotel, encontraram outra pessoa que falava inglês e perguntaram se conhecia algum protestante na cidade. Indicaram-lhe o endereço de um pastor metodista americano e foram ao seu encontro. Era o irmão Justus Nelson. Este os apresentou ao pastor da Igreja Batista Brasileira. Este pastor permitiu que os missionários morassem no porão da igreja. Era um ambiente úmido, sem janelas, infestado de mosquito, no intenso calor tropical. Nesse interim, conheceram o irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará e comandante do navio Port of Pará, que navegava pelo rio Amazonas. Como falava inglês, Adriano começou a conversar com os missionários e soube que vieram dos Estados Unidos. Segundo, a pregação do avivamento espiritual, pregando a doutrina do batismo com o Espírito Santo e a cura divina. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianas e metodistas, e causou incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celestina de Albuquerque, membro da igreja, declarou que aceitava a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus com que confirmasse se era a doutrina certa. A primeira pessoa batizada no Espírito Santo. Deus ouviu a oração daquela humilde serva dele. A 1h da madrugada do dia 8 de junho de 1911, quando orava na sua casa, situada na rua Siqueira Mendes, no número 79, atualmente o número é 661, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada no Espírito Santo. Uma amiga de nome Nazaré, sabendo da novidade, foi à casa da irmã da Igreja Batista, José Batista de Carvalho, levar a notícia do que ocorrera com a irmã Celina. Havia vários irmãos reunidos que falavam dos últimos acontecimentos na igreja. Entre eles estava o diácono João Maria Rodrigues, que creu e foi batizado no Espírito Santo, que tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas. No dia seguinte, a irmã Nazaré também foi alcançada pelo batismo pentecostal. Vários irmãos foram à casa de Celina Albuquerque para conferir o que ocorrera. Desconfiança e expulsão. Como não podiam deixar de acontecer, o assunto tomou conta de todos na Igreja Batista e causou preocupação à liderança. Formaram-se dois grupos. Um aceitava a nova doutrina trazida pelos missionários. Já o outro não aceitava de forma alguma aquele tipo de ensino e de prática, considerando heresia, que não se harmonizava com os ensinos da Igreja Batista. Como resultado, houve reunião em que o evangelista, auxiliar do pastor, muito jovem sem experiência, propôs que se manifestassem os que estavam de acordo com os missionários. Diz o Diário do Pioneiro. Ele somente disse: todos que estão de acordo com a nova seita, levantem-se. 19 deles afirmaram que aceitavam aquele ensino. No culto cheio de agitação, o dirigente, um jovem seminarista, declarou a expulsão dos 19 membros que aceitavam aquela inovação considerada herética. No dia 13 de junho de 1911, foram excluídos naquele culto os seguintes irmãos: Celina de Albuquerque e o seu esposo, Henrique de Albuquerque, Maria de Nazaré, José Prácido da Costa, o dirigente da igreja, Piedade da Costa, Prazeres da Costa, Manuel Maria da Costa e a sua esposa, Jerusa Dias Rodrigues, Joaquim Silva, Bem-vinda Silva, Teresa Silva de Jesus, Isabel Silva, Ana Silva, José Batista de Carvalho, Maria José Batista de Carvalho e Antônio Mendes Garcia. Segundo, o nascimento da nova igreja. Primeiro, um começo muito difícil. Como ficaram sem local para cultuar a Deus, os 19 irmãos
resolveram criar uma igreja local para poderem reunir-se. No dia 18 de junho de 1911, na residência do casal Henrique Albuquerque e irmã Celina Albuquerque, fundaram a nova igreja, que recebeu a denominação de Missão de Fé Apostólica. Ficou acertado que a igreja funcionaria na casa dos irmãos até que encontrasse um local apropriado para o seu endereço próprio. Depois, estabeleceram a igreja no prédio que adquiriram, situado na Avenida São Jerônimo, 224, inaugurado no dia 11 de maio de 1918, data considerada oficial da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, quando foi registrada como pessoa jurídica. Dali, o Espírito Santo irradiou o movimento pentecostal para todo o Brasil, inicialmente pelo estado do Pará, depois pelos estados do Nordeste, em seguida pelo Sudeste, pelo Norte e pelo Sul, alcançando assim todos os rincões brasileiros. Os estudos de teologia de Zwingli não foram o combustível para que o fogo pentecostal fosse espalhado, muito menos a rudeza do fundidor e quintandeiro Daniel Berg, mas sim os efeitos visíveis da doutrina pentecostal no coração dos convertidos à fé cristã. Crescimento e perseguição. O avivamento espiritual provocou mudanças significativas e visíveis na maneira de evangelizar. Os missionários continuaram a obra, realizando cultos ao ar livre e pregando em muitos lugares. As perseguições eram grandes. Os primeiros batismos no Pará foram feitos todos em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não tinham nem igrejas nem tanques de batismo. Num batismo à beira-mar, os inimigos cercaram o local e quiseram impedir o ato batismal. Um deles sacou de um punhal e investiu contra Zwingli. A irmã Celina jogou-se na frente e impediu o crime. O batismo foi realizado sob ameaças e, ao término, todos molhados saíram às pressas sem trocar de roupas. Foram muitos os inimigos. Em Mosqueiro, no interior, a casa onde pregavam foi apedrejada. Tiveram que fugir acossados por cães de caça, mas Deus poderosamente os livrou. Curas divinas. Como em Atos dos Apóstolos, o avivamento espiritual fez-se sentir em sinais e maravilhas. Conta Ivar Vigrin. O irmão foi curado de enfermidade muito grave na perna. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um outro que tivera dor de cabeça durante 10 anos foi curado. O homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo, além de ter recebido o dom de profecia. O relato conta que uma irmã que era cega foi curada. O homem que viu o seu filho morrer tomou-o nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. O avivamento é isso, impactos espirituais na vida das pessoas. A doutrina tradicional das igrejas reformadas não demonstra nenhum sinal de poder na vida dos que aceitavam a Cristo. Já com o avivamento pentecostal, as coisas extraordinárias aconteciam. Segundo, porque a obra cresceu. O avivamento espiritual não permite a inação, a letargia ou o comodismo eclesiástico ou ministerial. É como um vento impetuoso sobre a calmaria das doutrinas cessacionistas nas igrejas históricas. O Pentecostes
provoca movimento no Espírito Santo nas pessoas e nas igrejas. O batismo no Espírito Santo, que tem como evidência inicial as línguas estranhas, a ênfase nos dons espirituais, as curas divinas incontáveis, os prodígios e maravilhas operadas por Deus mediante homens e mulheres humildes, a ênfase na vida de santidade, que era bem clara e indiscutível na separação do mundo, não só em termos de doutrina, como também em termos de usos e costumes, que caracterizavam aos olhos dos estranhos que os pentecostais eram um povo diferente por dentro e por fora. Como tais características, os crentes eram taxados de os bíblias, os bodes, os capas verdes, fanáticos, não só por parte dos romanistas, como também pelos crentes de outras denominações. Contudo, o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal no Brasil. Nos seus primeiros anos, espalhou-se como fogo por meio da evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. Os pregadores, no início, eram comumente pessoas simples, muitas indoutas, sem cultura formal, mas cheias do Espírito Santo, e foram usadas como instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Terceiro, a expansão das Assembleias de Deus. Primeiro, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que as Assembleias de Deus no Brasil buscassem realizar um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, do centro para a periferia. Os pentecostais iniciam os seus trabalhos num pequeno salão, numa casa, num bairro, numa cidade. Começam a evangelizar pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais, e o trabalho cresce. Depois procuram um local mais amplo para atender ao crescimento da igreja e buscam seguir o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, Jerusalém foi o centro inicial da pregação do Evangelho. Dali se expandiu para a Judéia e Samaria, e por meio da obra missionária tem chegado a todos os lugares do mundo. Trata-se de um modelo de crescimento diferente das igrejas históricas. Estas crescem de forma centrípeta, de fora para dentro. Não saem para buscar as almas lá fora, onde os pescadores estão, ou pecadores estão. E ainda há aquelas, mesmo pentecostais ou neopentecostais, que procuram crescer, ou melhor, inchar, com crentes de outras igrejas. Esse não é o modelo das Assembleias de Deus. Segundo, o crescimento acentuado. Ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil, a obra começou pequena, mas foi crescendo aos olhos vistos, não apenas em termos numéricos, mas acima de tudo em demonstração do Espírito e de poder, conforme citado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Este é o modelo de crescimento assembleiano. Não cresce buscando ou pescando almas noutras igrejas. Cresce porque evangeliza, discipula e cuida das vidas alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Como dito no item 1, um pouco da história do avivamento pentecostal através das Assembleias de Deus no Brasil mostra como se desenvolveu a nova igreja. Os dados não foram atualizados, mas o padrão de crescimento tem sido constante, sempre com base no modelo bíblico ordenado por Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Segundo Burton, em 1960, as Assembleias de Deus passaram a responder por 70% dos evangélicos nacional, carregando 50% dos evangélicos brasileiros, principalmente no interior e entre as camadas mais humildes da população. A sua influência tem sido de tal
monta que grande parte das igrejas históricas tradicionais voltou-se para a busca da fé pentecostal. Em 1970, as Assembleias de Deus contavam com 62,6% dos evangélicos brasileiros, que chegaram a 2,6 milhões. Kesley e outros. Em 1980, o censo do IBGE dava conta de que no Brasil havia 1.885.846 evangélicos. Os pentecostais participavam com cerca de 48%. Segundo os últimos dados do IBGE, dados entre 1991 e 2001, os evangélicos em 2002 eram 26 milhões de adeptos e as Assembleias de Deus constituíam-se, naquela época, na maior denominação evangélica do Brasil, passando de 2,4 para 4,5 milhões de fiéis, com 22 mil templos e 21 mil pastores. O jornal Mensageiro da Paz, de junho de 2002, informou-nos de que os assembleianos contavam com mais de 8 milhões, dados atualizados, somando 32% dos evangélicos ou 5% da população brasileira. Não devemos esquecer que tudo isso é fruto das raízes pentecostais, fincadas pelos pioneiros do movimento pentecostal. Com a estimativa de 22,5 milhões de membros, a Assembleia de Deus no Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Em segundo lugar está a Coreia do Sul, com 3,1 milhões. A Assembleia de Deus no Brasil puxaram o crescimento dos evangélicos no país e, segundo projeções, deverá ultrapassar os 100 milhões em 2020, o que já passou. As estimativas apontam ainda mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos espalhados por todo o Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus está presente até mesmo nos lugares onde as estruturas governamentais não estão. Ao todo, as Assembleias de Deus têm 64 milhões de membros espalhados no mundo e 363.450 ministros, dividido entre 351.645 igrejas e presentes em 217 países. O Brasil lidera essa lista com 22,5 milhões de membros, de acordo com a estimativa da igreja nos Estados Unidos. Veja a lista dos países com os maiores números de membros. Na tabela 1, ranking dos países com maiores números de membros apresentados. Em primeiro lugar está o Brasil, com 22,5 milhões. Em segundo lugar, Coreia do Sul, com 3,1 milhões. Terceiro lugar, Estados Unidos, com 2,9 milhões. Quarto lugar, Nigéria, com 2,8 milhões. Em quinto lugar, Angola, com 2,2 milhões. Sexto lugar, Gana, com 1,7 milhões. Sétimo lugar, Moçambique, com 1,6 milhões. Esses dados, ou essa fonte, é de 2009. Lembrando que nós já estamos no início de 2023. Então, já se ultrapassou aí praticamente 14 anos desde esses dados dessa estimativa. Louvamos a Deus pela belíssima história do avivamento espiritual no Brasil, promovido pela bênção dos céus sobre o movimento pentecostal, trazido de outra América para cá pelos pioneiros, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wigren, que deram as suas vidas e seus ministérios em prol da evangelização brasileira. Eles deixaram um legado espiritual de tal amplitude e abrangência que só os céus pode avaliar a sua real dimensão. E
voltando aqui para a conclusão da lição, a conclusão nos diz assim: antes do movimento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com o sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Esta manifestação espiritual, fundadas na palavra de Deus, são marca do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, aliás, da lição de número 9, que trouxe o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que vai trazer o título O Avivamento na Vida Pessoal. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.